E aí, beleza? A partir de agora, nessa próxima sequência de vídeos, eu falarei sobre acentuação. E eu preciso muito conversar com você a respeito de algumas coisas. Preciso muito falar com você a respeito de certos assuntos que são muito sérios. Por exemplo, a língua portuguesa tem um ritmo bastante paroxítono. Isso quer dizer que em língua portuguesa as palavras em sua maioria têm como sílaba tônica a segunda de trás para frente, a chamada penúltima. Mas beleza, cada língua tem um ritmo, né? O francês é mais oxítono. No francês há muitas palavras em que a sílaba tônica é a última. O inglês é bastante proparoxítono e por aí vai, certo? Mas eu vou retomar isso depois. Mas por enquanto, entenda o seguinte. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer para você agora, ó. Olha só. A palavra menino é acentuada? O que você responde? É claro que é. A palavra menino é acentuada. A palavra menino é acentuada porque a sílaba tônica é essa aqui, ó. Menino. É acentuada porque tem uma sílaba mais forte do que as outras. É isso que significa dizer que uma palavra é acentuada. Uma palavra é acentuada porque tem uma sílaba mais forte. É isso que significa falar que a palavra é acentuada. Fechou? Tranquilo? É isso que significa falar que a palavra é acentuada. Aí com certeza tem gente pensando assim, ué, então toda palavra é acentuada. Não, nem toda palavra é acentuada. Nem toda palavra tem sílaba tônica. Nem toda. De qualquer forma, é importante você entender que quando eu falo de acentuação, eu posso estar falando da acentuação tônica ou da acentuação gráfica. Eu acho até melhor, quando eu quero falar da acentuação gráfica, eu falar que a palavra é graficamente acentuada. Beleza ou não? Porque nesse caso, eu tenho uma palavra que é acentuada tonicamente, mas não é acentuada graficamente. Mas, professor, existe mesmo palavra que não tem sílaba tônica? Claro. Tanto é verdade que existem os monossílabos átonos. Palavras que só tem uma sílaba e essa única sílaba é fraca. Tipo, por exemplo, o artigo o. O artigo o é tão fraco que quando você fala, por exemplo, o menino, você fala tão depressa que ele parece que prega na outra palavra, né? O menino. Parece que ele fica junto. Eles ficam numa palavra só. O menino. Verdade, não é? Importante você entender isso aí. Beleza ou não? Tranquilo? Monossílabos átonos. Monossílabos que só tem uma sílaba e essa única sílaba é fraca. Beleza? Tranquilo aí? Fechou? Aí você me pergunta, mas professor, se a palavra tiver duas ou mais sílabas, aí com certeza uma delas vai ser tônica. Não. São raras, mas existem palavras com duas sílabas, sendo que as duas são fracas. É o caso, por exemplo, da preposição para. Elas são tão fracas que quando você fala rápido, há uma tendência de você falar pra. Não, professor, mas o pá do para é forte, olha, para. Não, assim fica forte mesmo, né? Assim fica forte mesmo, com certeza. Desse jeito aí, como para, aí fica forte. Você tem que usar a palavra dentro da frase. Fui para casa. Aí você vê como que ele é fraco. Mas professor, agora fala sério, né? Se a palavra tiver 3 sílabas, pelo menos, uma delas é a forte. Agora tudo bem, agora tá certo. Se a palavra tiver 3 sílabas, com certeza, uma delas é a forte. Não tem como, né? Aí também não. Se são 3, uma delas tem que ser forte. Você sabe por quê? Porque, na verdade, quando você fala, as sílabas fracas se apoiam nas sílabas fortes. E quando a palavra não tem sílaba forte, quando só tem uma sílaba e ela é fraca, ela precisa se apoiar na sílaba forte da palavra vizinha.
É o que acontece, por exemplo, com os pronomes oblíquos átonos. Por exemplo, eu vou escrever aqui no quadro cavalo, quer ver? Escuta só, vou apagar ali e vou escrever cavalo. Olha que interessante, só para você ver, ó, cavalo. Vou escrever assim, cavalo. Aposto que eu enganei você. Você pensou que eu iria escrever o substantivo cavalo, mas não. Eu coloquei o verbo cavar e o pronome lo. Mas por que o som parece com o do substantivo cavalo? É simples. Porque da mesma forma como acontece com o substantivo cavalo, nos dois casos, a única sílaba tônica é o vá. Nos dois casos. O K é fraco aqui e aqui. O vá é forte nos dois casos. E o lo é fraco nos dois casos. Sonoramente, cavalo e cavalo são iguais. Sonoramente são iguais. É por isso, criatura, que nós usamos um hífen. Porque esse lo é tão fraco. É um monossílabo átono. Tanto é verdade que você estuda os pronomes oblíquos tônicos e os pronomes oblíquos átonos. E o pronome oblíquo átono, depois do verbo, vem com hífen. Porque ele é tão fraco que para sobreviver, ele precisa se apoiar na sílaba tônica do verbo. Para que o som possa sair, ele precisa se apoiar na sílaba tônica do verbo. Beleza? Tranquilo? Isso apenas uma noção geral para que você compreenda as coisas de que eu vou falar agora. Por exemplo, como se comportam os vocábulos, as palavras, quanto à tonicidade? Existem aqueles vocábulos que são átonos, que não tem sílaba tônica. É o caso dos monossílabos átonos e dos dissílabos átonos. O que é o monossílabo átono? É, por exemplo, o O, se o O for artigo. O O artigo é um monossílabo átono. É o caso, por exemplo, do para. Se o para for preposição. É o caso do porquê. Do porquê, se for conjunção. O porquê explicativo, por exemplo. O para, preposição, é um dissílabo átono. Agora, se a palavra é átona, ela só pode ter no máximo duas sílabas. E olha que duas sílabas, as que aparecem mesmo, que a gente vê, só o para e o porquê. Monossílabos átonos existem em maior quantidade. Se a palavra é tônica, se ela tem sílaba tônica, ou é monossílabo tônico, ou é oxítono, ou é paroxítono, ou é proparoxítono. E cada palavra só pode ter uma sílaba tônica. Porque se eu colocar duas sílabas tônicas, a palavra se quebra em duas. Porque cada palavra só pode ter uma tonicidade forte. Não pode ter duas. Então, nesse caso aqui, olha que interessante, ó, monossílabos tônicos. Palavras que só têm uma sílaba e essa única sílaba é forte. É o caso, por exemplo, de pé. Se pé é substantivo, o pé é monossílabo tônico e acentuado graficamente. Beleza ou não? E os oxítonos? Os oxítonos são aqueles termos que têm duas ou mais sílabas e a sílaba tônica é sempre a última. São os oxítonos. É o caso de café, em que a sílaba tônica é a última, café substantivo. E os paroxítonos? São aqueles termos que têm como sílaba tônica a segunda de trás para frente, né? É o caso de menino, que eu coloquei ali agora há pouco. Menino, substantivo. E olha que interessante, menino tem três sílabas e a sílaba tônica é a segunda de trás para frente. É a penúltima, é um paroxítono. E os proparoxítonos? Criatura, proparoxítono é raridade na língua portuguesa. Eles são a minoria. Tanto é verdade que são chamados também de esdrúxulos. Estão entre 3 e 5% das palavras da língua portuguesa. São aqueles que têm como sílaba tônica a terceira de trás para frente.
a antepenúltima, não é? É o caso, por exemplo, de médico. A sílaba tônica é a terceira de trás para frente. E isso é substantivo. Em língua portuguesa, não tem como a sílaba tônica ser a quarta de trás para frente, porque não tem como falar. Sabe o que é? É que na tonicidade é como se eu tivesse uma corda para segurar, sabe? A sílaba tônica segura na palavra as fracas que vêm depois. Até uma dá para colocar, depois da sílaba tônica. Duas ainda dá para colocar, mas a corda quase arrebentando. Três, não tem jeito. Três não tem jeito. Não tem como a sílaba tônica ser a quarta, a quinta, de trás para frente. Por exemplo, se eu falo assim, ó, fácil, beleza, a sílaba tônica é o Fá, perfeito. Mas se eu colocar um sufixo um sufixo de advérbio de modo, né? Um sufixo de advérbio de modo fica facilmente. Certo? E essa adverbialidade, essa adverbialização é interessante pelo seguinte: facilmente. A sílaba tônica deixou de ser essa. Agora passou a ser essa. Não tem como a sílaba tônica ser essa. Fácil, meu irmão. Não dá para falar. Fácil, mesmo. Não tem como falar isso. Porque não tem como a sílaba ser tônica e sustentar 3 ou 4 átonas depois. Se eu coloco sufixo, a sílaba tônica passa a ser essa. Porque agora tem como sobreviver. Tem como a palavra existir. Beleza? Anotou aí? Estou preparando você para falar da acentuação gráfica, tá? Beleza? Um abraço!